Hoje nós vamos tratar sobre filhos no casamento e semana que vem nós vamos tratar dos inimigos do casamento. Então hoje é o nosso penúltimo estudo. Então hoje nós vamos tratar sobre filhos no casamento, criando filhos na perspectiva cristã. O texto é esse que está na tela, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Vamos ler todos juntos? Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Bom, a gente vai tentar controlar as coisas aqui. Qualquer coisa der errado, vocês avisam, porque senão a gente vai ficar meio enrolado aqui. Isto é, depois do relacionamento conjugal, o relacionamento mais importante na vida do casal é a dele com os filhos. Depois do casamento, do relacionamento marido e mulher, o maior tempo que a gente passa são com os filhos. Então são duas coisas importantes e que muitas vezes nós temos problemas porque nós acabamos invertendo as prioridades. Os dois são importantes, mas um é mais importante do que o outro. Marido e mulher, o relacionamento conjugal é importante, o relacionamento com os filhos também é importante. Mas quando nós não compreendemos a prioridade deles, a gente começa a ter problemas do relacionamento ou com um outro cônjuge ou com os próprios filhos. E muitos casamentos acabam hoje porque os pais acabam priorizando os filhos no relacionamento e quando os filhos crescem, completam seus 20, 25 anos por aí, vão embora, o casal descobre que são dois estranhos dentro de casa, em que não tem mais nada em comum porque a vida girava em torno dos filhos. E aí se descobre que o amor foi embora, que foi tudo embora, que acabou tudo e o casamento vai embora. A Bíblia ela é um livro extremamente prático e traz instruções práticas sobre a criação e a educação dos filhos. E é isso que a gente vai ver hoje. Entendendo o seguinte, que nós não temos filhos, tá? Nós vamos estar aqui passando a questão, né, da orientação bíblica, mas nós somos profissionais. Eu trabalhei com criança e adolescente praticamente a minha vida toda, profissional, né, porque eu sou professora, e também criamos 2 sobrinhas, então a gente tem noção, né, do que estamos falando. Mas o importante é nós aprendermos e assimilarmos o que a palavra de Deus nos ensina. E, é claro, colocar em prática. E aqui parece-me que tem 1, 2, 3 casais que não têm filhos. Vocês têm filhos? Tem, né? Então, já adulto. Então, quando os netinhos vierem, vocês, por favor, ajudem os filhos de vocês. Então, a fundação bíblica para a criação de filhos é a base bíblica para a criação dos filhos. Que base é essa, né? Qual é essa base para que a gente tenha a receita para poder criar os filhos? Apesar que cada criança ela é diferente e talvez o que funciona com um não funciona com o outro. Mas a disciplina e a educação e a correção é a mesma para todos. Instruções práticas. A criação de filhos ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. E nós vamos ver, assim, alguns textos. O primeiro está em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Vamos ler juntos? Amarás, pois, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos ler logo o seguinte texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Né? Nós precisamos, no caso, ter, né, isso na nossa mente. Eu lembro, né, minha sobrinha, ela tinha o quê? Acho que 3 aninhos, ou 2 aninhos e 8 meses por aí. Tinha chovido muito e tinha tido algumas poças de água, né, no local onde nós fomos. E, na época,
passava aquele negócio, aquele desenho, o filmezinho da Emília, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, e lá tinha uma personagem que, quando ela queria mudar de lugar, né, ela fechava o olho, segurava a mão do coleguinha e falava plim, plim. E aí ela ia para o outro local. Aí a minha sobrinha falou assim, tia, dá a mão, vamos fechar o olho e falar plim, plim, né, para a gente poder passar naquela poça, pular aquela poça. Eu ri, foi engraçado, mas assim, aquilo que eles veem, aqueles que eles ouvem, eles vão assimilar. E a palavra de Deus, se realmente ela foi incutida na mente dos nossos filhos, eles não irão desviar. E, só um minutinho, o provérbio, né? Quando você realmente faz esse dever de casa, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender com relação ao ensino dos seus filhos, mas precisa ser feito, porque se não fizer, simplesmente, isso aqui vai ser palavras escritas num livro. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós precisamos ter esse entendimento de não irar os nossos filhos. Correção é uma coisa, a disciplina é outra, e o irar é outra. Então, nós precisamos realmente ter esse cuidado. Os textos, no caso, destacam, né, a responsabilidade dos pais para poder ensinar e para guiar os seus filhos, né, no caminho que Deus realmente quer que nós trilhemos. Agora, qual é o objetivo? Os filhos, eles são presentes de Deus, né? Então, isso não significa que nós, que não somos pais biológicos, nós não tenhamos também esse presente. Porque tem muitas e muitas pessoas que acabam nos adotando como pais e o que você falar e direcionar vai ficar gravado na mente e no coração da criança, tá? Principalmente pré-adolescente e adolescente. Essa semana eu tive, no sábado, uma programação lá em Célula Mater, e uma das palestrantes, ela chegou para mim e falou assim, professora, você não me conhece, não deve lembrar quem eu sou, lembra? Eu falei assim, amor, me perdoa. Não. Ela falou assim, pois é, quando eu era pré-adolescente, né, estava frequentando a igreja, eu era lá da igreja presbiteriana de Cabo Frio, e tia, o que você ensinou na escola dominical, na UCP e depois na UPA, ficou gravado no meu coração, e eu nunca esqueci daqueles puxões de orelha que você dava, porque você era muito dura, mas você era uma dura legal. Você falava com firmeza, você dava bronca, mas ficou no meu coração. E ela falando, né, hoje eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu falei assim, amém. É que realmente eu não lembrava. Mas nós, pais, tanto pais biológicos, nós, tios ou tias, ou pais realmente não biológicos, eles nos ouvem, eles nos atendem, eles nos têm como exemplo. Eu fiquei feliz, né, mas assim, realmente não lembrava que eu tinha ajudado e fui influência na vida dela. Né? Hoje ela é uma palestrante, uma pessoa realmente que o Senhor direcionou a vida dela naquilo que foi ensinado. Ela não se desviou, e isso é muito importante. Agora, o papel dos pais, né? Autoridade e exemplo. Conforme eu falei, se nós formos exemplos, eles irão nos seguir. Né? Eles irão nos seguir, e aí, realmente, nós vamos fazer a diferença na vida, tá, dos nossos filhos. O primeiro processo de aprendizado
básico é a imitação. Nós aprendemos vendo as pessoas fazerem. E os filhos, eles aprendem vendo os pais fazerem. E então os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande. E o papel dos pais, então, é essa questão da autoridade e do exemplo. Os pais, eles têm que exercer a autoridade e, ao mesmo tempo, eles têm que ser exemplo para os filhos. Os filhos têm que, literalmente aquela história do pai, os pais têm que ser os heróis dos filhos. Os pais têm que ser heróis. Não é o outro lá que tem que ser herói. Então, os pais, eles exercem papel importante como líderes espirituais. E como líderes espirituais, eles devem liderar a sua casa por meio da autoridade e liderar por meio do exemplo. Vamos ver isso. Como a gente vê isso? Primeiro, como a gente já leu, Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o primeiro ponto importante é, o pai precisa exercer autoridade, mas eles não podem, como o apóstolo Paulo diz, não podem provocar os filhos a ira. Tem que haver a disciplina, tem que haver a correção, mas tem que haver o cuidado para não levar os filhos a se irarem com os pais. Por isso Paulo vai dizer, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então Paulo enfatiza que a criação, que a educação tem que ser uma educação firmada na palavra de Deus. Não é naquilo que eu acho, que eu penso, mas é naquilo que a Bíblia diz. Colossenses 3:21, ele vai dizer, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então os textos eles destacam que, embora a disciplina seja necessária, ela deve ser amorosa. Ela deve ser justa para não provocar os filhos a ira. Um dos erros que os pais cometem é aquele, olha, eu estou te avisando, eu vou pegar você, hein? Eu estou te avisando. Eu estou te avisando. Tá, a sandália havaiana, a mulher não é, a mãe não erra de jeito nenhum. Você pode correr à vontade que ela te acha. E então, o que acontece? Quando o pai ou a mãe vai disciplinar o filho, faz com raiva, com ódio. E o filho vai perceber isso. Então, a coisa não pode ser cumulativa. Se errou, corrige e acabou. Agora, não guarda para... Como tinha uma mãe que o presbítero lá da igreja falou uma vez, que eles foram criados sem pais, então na sexta-feira a mãe reunia os filhos todos, e toda sexta-feira tinha a surra da família. E ela batia em todo mundo. E um gritava, mãe, mas eu não fiz nada. Você não fez porque não teve tempo de fazer. Mas pensou. Ela pensou em fazer. E todo mundo apanhava. Não tinha, toda sexta-feira eles sabiam que iam apanhar. Graças a Deus ninguém virou bandido, ladrão, esse negócio que pai que bate, o filho. Não, isso é conversa fiada. Mas tem que haver o cuidado para que a disciplina ela seja feita na medida certa, na medida correta. Mas se nós não fizermos, se você não fizer na hora, e o filho também tem que saber por que está acontecendo, ele vai ficar com muito ódio. E então, como os pais devem exercer o papel de liderança espiritual? Aí agora a gente já tem aqui no nosso negócio. Como o pai deve exercer a liderança espiritual? Em primeiro lugar, primeiro é por exemplo de vida.
Isto é, mais do que palavras, o testemunho dos pais é crucial. O que vai impactar a vida dos filhos é o exemplo dos pais. Entendeu? Não adianta você mandar fazer se você não faz. Não adianta você falar que o filho tem que respeitar as mulheres se você não respeita a sua. Não adianta. Então o filho acaba vendo e ele acaba reproduzindo aquilo que ele vê. Porque ele vai conviver com aquilo o dia todo. E se ele vê que o pai é grosso, estúpido com a mãe, ele acha que a melhor maneira de tratar uma mulher é ser grosso e estúpido. E aí, quando ele casa, ele vai reproduzir, se a graça de Deus não entrar, ele vai reproduzir o mesmo comportamento. Então, os filhos, eles observam e replicam o comportamento dos seus pais. A integridade, a oração e o serviço a Deus devem ser vistos no dia a dia. Então, se você quer que o seu filho seja alguém temente ao Senhor, você tem que ser temente ao Senhor. Eu lembro da história do pastor, de um filho de pastor, que ele chegou em casa um dia à noite, de madrugada, bêbado, e aí chegou de mansinho para não acordar o pai. E aí quando ele passa pelo quarto do pai, a porta está meio aberta, ele olha lá para dentro, vê o pai ajoelhado na cama, chorando, suplicando por ele. E esse filho falou que em ele ver o pai dele ajoelhado, chorando, orando por ele, impactou a vida dele de uma maneira sobrenatural, mudou a vida dele. Entendeu? Canaveira dizia, né? Palavras são palavras, nada mais que palavras. Palavras o vento leva. Agora o exemplo, ele fica. Então, os filhos precisam ver que os pais são homens e mulheres de Deus. Andam na presença de Deus. Consequentemente, o segundo ponto, a segunda coisa é exercendo o papel de cada um. Isto é, cada um tem uma função única e complementar. O marido, o pai, tem a sua função, a mãe, a mulher tem a sua função. E eles precisam exercer muito bem essa função, porque quando não exerce, acaba dando problema. A mãe pode ser um exemplo de ternura e ensino, enquanto o pai pode representar liderança e provisão. Ambos juntos devem mostrar um relacionamento amoroso e respeitoso, um reflexo de Cristo e sua igreja. Isso é, o filho tem que olhar para o pai e ver que o pai se relaciona com a mãe, como Cristo se relaciona com a igreja. É modelo, é padrão, é exemplo. E outra coisa importante, é de quem é a obrigação de educar? É dos dois, não é da mãe. Na Bíblia, a obrigação era do pai. Hoje a obrigação é da mãe. Mas os pais, os dois têm que cumprir o papel de educador, de autoridade, de exercer autoridade, como a gente já falou aqui em um desses estudos, em que um não pode cortar a autoridade do outro, em que se um falou, está falado, gostou, não gostou, chama no quarto. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim, pastor, olha, eu nunca vi meus pais brigarem. Eu falei, seus pais são muito sábios, eles esperavam vocês dormirem para brigarem. Mas na frente, nunca. Entendeu? E quando pai e mãe começam, marido e mulher começam a discutir, a brigar na frente dos filhos, os filhos viram sem vergonha.
porque eles começam a perceber e começam a jogar um contra o outro. O tópico 3. Ensino e discipulado no lar. Os pais, no caso, eles precisam implementar algumas coisas práticas. Eu não sei, você que tem os seus filhos menores, né? Quem já tem os adultos, eu penso que fica meio fora de propósito, mas mesmo assim vocês poderão ainda fazer as correções necessárias. Mas quem tem crianças, né? A situação do discipulado no lar. Os pais, eles precisam, né, entre eles, definir as coisas práticas a serem realizadas com os seus filhos. A letra A, cultura de oração e estudo bíblico. A oração e a leitura bíblica devem fazer parte da rotina familiar. Se você não faz isso, mamãe e papai, vocês estão no furo. Amanhã ou depois, vocês vão colher aquilo que vocês estão fazendo. E os pais, eles podem ensinar versículos, né, compartilhar histórias bíblicas e aplicar ensinamentos bíblicos nas situações do dia a dia. Você no caso, pode colar versículos bíblicos, né, as crianças, quando elas já sabem ler ou estão aprendendo em determinados locais, e de vez em quando para e lê com ele. Tenta memorizar, repete, eles vão memorizar. Então, nós precisamos estar discipulando os nossos filhos. A outra situação, né, a instrução intencional e discipulado. Ensine aos filhos o catecismo e doutrinas básicas da fé, promovendo o conhecimento de Deus de forma prática. Leve a igreja e a vida cristã a sério, mostrando aos filhos que o lar é uma extensão da comunidade cristã. Apesar que, às vezes, as pessoas se convertem, né, já adultos, e aí como que eles vão ensinar catecismo? O que é isso? Né? Quando eu fui para a igreja evangélica, que eu escutava esse negócio de catecismo e tal, eu falei assim, né, o que é isso? As doutrinas básicas, né, da fé. O que é isso? Então, lê Bíblia. Ah, você não entende? Vá, busca textos bíblicos e leia com eles. Fala, explica. Mas vocês precisam de tirar esse tempo para poder fazer incutir na cabeça deles a questão da palavra de Deus. O respeito, o amor, a educação, né, o carinho. E aí, com isso, você vai estar realmente, né, promovendo na vida deles um conhecimento que eles não vão esquecer. Tá? Eles jamais irão esquecer. Eu jamais lembraria que essa menina, na pré-adolescência, era criança. Diz ela que eu falava, e eu sempre fui muito de memorizar versículos com crianças e adolescentes. E aquilo ficou gravado no coração. Então, faça isso. A letra C, né? Ensinando o arrependimento e o perdão. É importante que os filhos compreendam, né, a questão do perdão e a graça de Deus. Se você não sabe o que é perdoar, aprenda. Vai pegar a oração do Pai Nosso e ler ela 500 vezes, que você vai ver ali o que o Papai do Céu ensina. Né, que eu tenho que perdoar a quem comete coisas ruins comigo, a quem me ofende. E os 2 versículos seguintes, depois da oração dominical, fala, né, que você precisa perdoar, porque se você não perdoar, o vosso Pai Celeste não vos perdoará. E se você incutir isso na cabeça deles, eles vão entender, né, o que é o perdão e o que é a graça de Deus. Quando eles erram, eles devem ser ensinados a se arrepender e receber a misericórdia, o entendimento em que Cristo, somente em Cristo, né, é que há o perdão para os pecados. Falar de Jesus, falar que quem perdoa os pecados é Jesus,
né, na linguagem deles, eles irão entender. Né? Tem as músicas, né, os cânticos infantis, que falam sobre o pecado, o pecadinho, o pecadão, isso não, que precisa ser ensinado. E pecado é coisa feia. Falar palavrão, desrespeitar a mamãe, desrespeitar o papai, o irmãozinho, né? Enfim, o professor, isso precisa ser incutido. É você que faz esse discipulado na cabeça deles. A igreja ajuda, né? A reforça. Mas quem tem que fazer esse primeiro discipulado dos seus filhos são vocês, papai e mamãe. É importante compreender que a gente, no caso a família, mas o casal ele tem alguns processos básicos. O primeiro processo é que ele individualmente ele tem que ter a sua vida devocional. Ele individualmente precisa ter o seu tempo a sós com Deus, de oração, leitura, a palavra de Deus, de buscar o Senhor. O segundo processo é que o casal, precisa ter o seu tempo de comunhão com Deus como casal. O casal precisa arrumar tempo para juntos buscarem ao Senhor como casal. Precisa fazer isso. E a gente falou sobre isso. Se duas pessoas concordarem com qualquer coisa que pedirem, será feita como será feito, será concedido. Isso é, se eu não oro com a minha esposa, como eu quero que Deus me abençoe a minha vida, abençoe a vida dela e abençoe meu lar? Se eu não faço isso. Sendo generoso, eu acho que 80% dos casais cristãos não oram juntos. Não buscam a Deus juntos. Como a gente vai impactar a vida dos nossos filhos se os nossos filhos não veem a gente tendo comunhão com Deus? E o terceiro processo é o processo da família junta. Isto é, eu individualmente, eu com o meu cônjuge e eu com meus filhos. Então são três processos. Eu preciso arrumar tempo eu com Deus, eu preciso arrumar tempo eu com meu cônjuge, e eu e meu cônjuge precisam arrumar tempo para juntos com a família, com os filhos, buscarmos ao Senhor como família. E é isso que vai impregnar, que vai impactar, vai impactar o coração dos filhos. É isso que o Deuteronômio diz. Ensina andando, caminhando, no levantar, no deitar. Isso enfia a verdade de Deus no coração do seu filho. Como é que você vai fazer isso? No seu dia a dia. É o culto lá, culto no lar, culto, o que os antigos chamavam de culto doméstico. De culto doméstico. A Susana Wesley, ela tinha uma perrenga de filhos, um monte de filhos. Mas ela conseguia ter tempo individual com cada filho. Tinha 5, 6, um monte de filho. E ao mesmo tempo ela conseguia ter o seu tempo individual. E que os filhos falavam, olha, quando ela entrava no quarto lá, trancava a porta, ninguém podia chegar porque ela estava orando. Todos os filhos, John Wesley, Carlos Wesley, todos se tornaram homens de Deus. Porque eles viram dentro de casa. Se eu não vejo meus pais orando, se eu não vejo meus pais buscando ao Senhor juntos, se eu não estou junto, se eu não vejo, se eles não me chamam para fazer isso, como é que eu quero? Como é que eu vou seguir as pisadas do meu pai? E então a quarta coisa que a gente vê é a questão da disciplina. E aqui entra os calcanhares de Aquiles, né? Disciplinando
os filhos. Vamos ler esse texto de Provérbios? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, o texto diz que Deus faz o quê? Ele repreende, assim, da mesma forma, ao pai e ao filho que quer bem. Então, assim como Deus disciplina a gente e repreende a gente, e eu sempre falo que para Deus não existe conselho tutelar, apanha todo mundo, e ele disciplina os filhos, e então ele diz, o Salomão vai dizer que nós, da mesma forma que a gente disciplina, Deus também vai disciplinar a gente. Embora a sociedade relacione disciplina a um uso descontrolado do castigo físico, a disciplina bíblica envolve amor, o coração e a palavra de Deus. Então, a disciplina bíblica, ela envolve amor, envolve coração, envolve palavra de Deus. Porque Deus está preocupado com as questões do coração, a disciplina bíblica envolve muito mais do que é externo. Disciplinar corretamente as crianças quando são pequenas poupa trabalhos maiores, mas isso é, se você quando disciplina o seu filho quando ele é criança, lá na frente ele não vai dar problema. É aquela máxima do FBI. Adote o seu filho antes que um traficante o adote. Então, se você não fizer, se você não cuidar, se você não disciplinar, a vida vai fazer isso. Só que vai ensinar numa cadeia. Só que vai ensinar num centro de recuperação. Mas por quê? Quando a gente olha a maioria desses casos, dessas pessoas que estão envolvidas, você vai ver uma coisa simples. Faltou disciplina em casa. Há uns anos atrás, eu e um outro rapaz, Cidinho, nós fizemos uma entrevista lá em Oswaldo Cruz com 2 traficantes de drogas. Nós sentamos lá no meio-fio com eles e entrevistamos ele. Aí a gente queria até gravar, queria gravar. Ele, não, gravar não. Um desses traficantes, uma vez eles fugindo da polícia, eles pularam do 4º andar de um prédio. Pulou lá embaixo, se levantou e foi embora. E aí eu perguntei para um deles, mas por quê? Por que você entrou nessa vida? O que houve? O que aconteceu? Aí o outro perguntou, eu posso aqui usar um baseado aqui? Eu cheguei a ficar à vontade, né? Eu, por favor. Aí o pessoal sabia que eu era crente, né? Aí passava, via a gente sentado no meio da rua com os camaradas, ficava olhando para o lado. Aí ele falou, olha Luiz, o negócio é o seguinte. Hã? Tô lá junto. Na época eu não era pastor, então não tinha problema. Eu acho, né? Aí ele falou, não, pastor, não, Luiz, é o seguinte, a minha casa é um problema sério. Meus pais brigam, só sabem ficar brigando. E eu chego na escola, o pessoal oferece, eu nunca aceitei mais um dia. Meus pais brigaram muito em casa, eu saí de casa desesperado. E encontrei com eles, me ofereceram, aí eu entrei. Eu estou nessa vida. Entrou por causa dos pais. Aí ele falou, e sabe qual é o problema, Luiz? A gente sabe que está errado. A gente gostaria de sair dessa vida. Mas a gente passa em frente de umas igrejas aí, as pessoas, às vezes, nos acolher, falam que a gente vai para o inferno, que isso e aquilo, expulsa mais ainda a gente. Mas entraram
Problema da família. Entendeu? Nossos filhos muitas vezes entram em situações por nossa culpa. Não, eu conheço algumas famílias em que os filhos não têm celular. Não têm celular. Os filhos só assistem televisão, as crianças só assistem televisão, um horário determinado. 1 hora e meia por dia e acabou. Vai dormir 9 horas da noite e não tem celular. Muito menos rede social. Porque para você ter uma rede social, você tem que ter 18 anos. Então, se o seu filho com 14 anos tem rede social, ele está mentindo. Entendeu? Sim. O cadastro. Sim, sim. E aí depois, o que acontece? Aí a criança está lá no Face, está lá no negócio, aí entra um coleguinha, começa a bater papo, né, como a gente está cansado de ver. Seguinte, manda uma foto para mim. Manda uma foto pelada para mim. Mas por que a criança cai? Porque ela não deveria estar usando rede social. Só isso. Mas está usando por quê? Porque o abençoado do pai, o abençoada da mãe, não quer ter trabalho de educar, passa o celular para os filhos para serem educados pelo celular. Não, eu já estava conversando um dia desse com um pai, e o garoto com o celular, de repente o pai entra no garoto, entra no banheiro, o menino está se masturbando. Entendeu? Mas os pais precisam usar de autoridade, porque também tem muitos pais que fazem a mesma coisa, que entra em redes sociais, pornô. O que tem de crente, o que tem de crentes viciados em pornografia, o que tem de crentes em que marido e mulher assistem filmes pornográficos para tentar apimentar a relação, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Crentes. Pelo menos dizem. Pastores viciados. Pastores viciados. Entendeu? Então, é uma coisa muito séria. Então, a Bíblia ela vai nos advertir, né? Corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não corrija. Enquanto há tempo, enquanto há esperança, corrija. Não mata não, como a gente falou dessa mãe que criou os filhos, dando surra neles toda sexta-feira. Não mata não. Não mata não. A gente vai ver isso mais adiante. A gente vai tratar sobre isso. Então, a disciplina ela é tão importante porque ensina aos filhos os limites. Filho tem que ter limite. Eu estava vendo uns 5 meses atrás, uma menina de 21 anos no shopping, queria um iPhone 15, a mãe não deu, a menina de 15 anos jogou no chão, fazendo pirraça. De 21 anos,
fazendo pirraça, porque a mãezinha não quis dar. Aí o repórter foi entrevistar, ela deu um tapa na cara do repórter. Por isso que a Bíblia diz que o filho sem educação envergonha quem? É por isso que eu falo, no final é sempre filho da mãe. Nunca é filho do pai. Nunca é filho do pai. Então, a disciplina ela é importante para ensinar os limites aos filhos. No caso de pais cristãos, os limites estão na Bíblia. Pois os limites são para o bem e não para o mal. A questão é, que tipo de disciplina a Bíblia recomenda? Aí é a questão. O que a Bíblia vai recomendar para disciplinar os filhos? A recomendação da Bíblia é o quê? É a disciplina da vara. Então, a vara na Bíblia ela tem 3 significados. Vamos lá o primeiro significado. Vara no sentido, o quê? Literal. Provérbios 10, 13. Vamos ler? No lábio do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. A vara é para quem? Para os falsos. Falta de senso. A vara é usada onde? Ele está falando figurativamente? Está falando literal, é vara mesmo. É vara mesmo. Provérbios 26, 3, vamos ler? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Isso é Bíblia. Isto não é conselho tutelar, isto é Bíblia. Açoite, mas a vara... Mas a vara é para os filhos. Tinha um menino lá em Cabo Frio, que os pais, que ele falou para os pais, eu vou denunciar vocês no conselho tutelar. Ele falou, vai, vamos lá, vou levar vocês lá, vou deixar vocês para morar com ele. Vai. E vamos lá para o conselho tutelar. Vamos embora. Eles vão criar você. Eles vão criar você. Entendeu? A palavra de Deus ensina que a disciplina deve ser feita com uma vara. Vara em sentido literal. Mas perceba, ele fala vara. Ele fala vara. É aquela varinha de goiabeira, aquele negócio. Por quê? Ele não fala mão. Porque mão é para dar carinho. Então, se você disciplina o seu filho com a mão, a vez que com a mão, não, chinelo tudo bem. Agora, a vez que você for querer fazer carinho nele, o que vai acontecer? Ele vai fazer. Entendeu? Então, como os antigos faziam, tem uma varinha de marmelo lá na coisa, né? Lá em Cabo Frio tinha a dona Eunice, que ela tinha a varinha que ficava atrás da geladeira. Ela falava, vai lá, pega a varinha e traz a varinha. E o moleque já sabia que ia pegar a varinha e ia apanhar. Mas é como eu faço. É com vara. Então, a palavra de Deus, ela ensina que a disciplina deve ser feita com uma vara em sentido literal. E aí, ela adverte para tomar cuidado com o excesso. Provérbios 19, 18 diz, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo.
O outro sentido é vara no sentido de disciplina mediante a palavra. Então existe vara no sentido literal e existe vara também no sentido de disciplina mediante a palavra, de você conversar com a pessoa, conversar com o filho, chamar o filho e conversar com ele. Olha, meu filho, o negócio é esse, Provérbios 14:3. Vamos ler? Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Isaías, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. 1 Coríntios, vamos. Que preferis? Irei a vós outros com a vara ou com o amor? Espírito de mansidão. Então, na Bíblia, há essa associação da vara com a palavra. É disciplina, você sentar e corrigir com a palavra. Funcionou? Amém. Não funcionou? Tem uma outra. Tem outra vara, porque são 3. Nem sempre é a primeira. Vamos lá, nem sempre a primeira é a primeira. Isso é. São 3 tipos de vara. Você vai usar a que for mais adequada para o momento. Normalmente os pais usam a primeira vara. Qual é a primeira vara que o pai usa? A conversa. Ele chama, conversa, ó. Não deu jeito? Aí ele vai usar a outra vara. Não tem jeito? Aí é o chulepe. Tem a terceira vara. Olha, gente, vamos lá. A letra C. A vara no sentido de reduzir a liberdade. Gente, essa aqui é horrível. Né? A gente, quando quer sair, quer ir passear ou quer ir para qualquer outro local e a mamãe e o papai não permitem. Essa é terrível. Deuteronômio 8:5. Vamos ler? Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque Deus, Ele nos disciplina. Muitas das vezes Ele está falando, Ele fala de novo, Ele pega a palavra e você não escuta. Ah, você não quer escutar não, né? Aí vai o chulepe de Papai do Céu. E aí a gente tem que ter cuidado, tá ligado. 1 Samuel, vamos ler juntos? Pois eu lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos blasfemavam contra Deus e ele não os repreendeu. Né? Infelizmente, nós temos aí exemplos de homens de Deus que não disciplinaram os seus filhos conforme deveria disciplinar, e aí os filhos blasfemavam contra Deus e ele não repreendeu, mas depois também ele teve, né, a correção devida do Senhor. Então, papai, mamãe, corrija e corrija, porque é ensinamento bíblico. Eli, como pai, ele falhou, né, conforme já falamos. Ele não impôs os limites, o que resultou na perdição de seus filhos. Aí o próximo texto, Provérbios 23, 13 e 14, né, nos diz o seguinte, vamos ler? Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tá? Eles não vão morrer. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. A não ser que você prefira que ele vá para o inferno, então não corrija, não usa vara. Então,
Esteja ligado. Para disciplinar corretamente os filhos, é preciso conhecer a natureza dos filhos. Eu não tenho filhos, mas quando a gente criou 2 sobrinhas, uma era completamente diferente da outra. Uma muito mais rebelde do que a outra. Uma, se você conversasse com ela, ela chorava, entendia e logo mudava. A outra não. Você falava, você dava carinho, você falava, você dava bronca e tal, dava umas varadas e mesmo assim continuava sendo rebelde. Aí, gente, oração em jejum. Senhor, se não quiser resolver, se resolver em obediência, saiba o que vai acontecer com você. Você tem que deixar bem claro na cabeça dos filhos com relação a isso. A Bíblia afirma que a criança, ela é um ser nascido em pecado. Aquele bebê lindo, ele já é pecador. Às vezes a pessoa pensa que não é pecador. Ai, gente, é um santinho. Hein? É um anjinho, mas não. Ele necessita de que você já esteja corrigindo ele. Aliás, dizem que se corrige o bebê já dentro da barriga. Quem aí já ficou grávida, você precisa já estar ensinando ele dentro da barriga. Aí ele vai nascer e você vai ensinar. E precisa ler a Bíblia para ele, ler a Bíblia com ele, ensinar realmente. Vou dar um outro exemplo da minha sobrinha, ela tem um filho só também. E o filho dela, ele sempre foi aquele garoto bem educado, obedecia e tal. Aí teve um dia que ele fez um escândalo no supermercado, querendo lá um chocolate. E ela falou assim, a mamãe não tem dinheiro para comprar, porque a mãe tinha dinheiro, mas não era para comprar o chocolate. Mas ele fez um escândalo tão grande, que quase que ela morreu de vergonha. Ela pegou, comprou o chocolate e foi para casa. Quando chegou em casa, ela sentou ele lá na cadeira, conversou muito com ele e falou assim, agora você vai, antes de comer o chocolate, você vai levar uma surra. Pegou a vara, mas ela deu muita varada nele. E ela falou assim, mamãe, está doendo na mamãe as varadas que eu estou te dando. Mas é para você aprender. Nunca mais faça o que você me fez hoje no supermercado, me fazendo passar vergonha. Você está entendendo? Ele chorava e depois ele, ele não quis comer o chocolate, foi comer em outro dia. Então, ela fez isso com ele. Nunca mais ele fez isso. E ele, quando você quiser as coisas, você chega no ouvido da mamãe e pergunta, mamãe, tem dinheiro para poder comprar? E ela falou, muitas das vezes ela tinha o dinheiro para comprar, e ela falava assim, não, meu amor, a mamãe não tem dinheiro hoje para comprar. A mamãe vai comprar isso, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas ela corrigiu ele e ele nunca mais fez ela passar esse tipo de vergonha. E aí é onde nós precisamos realmente. Eles vão aprender, tá? Eles aprendem, mas você tem que ensinar. A letra B, Filhos da ira, Efésios 2:3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, antes de termos Deus, termos Jesus, nós éramos filhos da ira, como os demais. Mas assim que temos Jesus, aceitamos Jesus, Deus nos transforma. E a letra C, é estulto por natureza. Nós, seres humanos, somos estultos por natureza. Provérbios 22:15. Vamos lá? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, mamãe, não vai morrer. Dizem que a galinha, ela pisa no pescoço do pintinho, E o pintinho não morre. Então, pode ficar tranquilo que não vai morrer se levar umas varadinhas a mais. Não para matar, tá, gente?
Porque matar assassino é pecado. Não é para espancar o filho. Na cabeça do pintinho. Ah, mas essa mamãe que pensar isso vai levar uma chinelada, né? Porque não pode. Não, mas o papai não vai fazer isso, eu tenho certeza. Nem mamãe. O termo estultícia significa tolice, insensatez, ou seja, falta de sabedoria. Eu penso que nenhuma mamãe, nenhum papai aqui, ele é tolo a esse ponto, nem insensato. Sim, nem insensato para poder fazer esse tipo de coisa. Né? Então, quando está se falando aqui, né, quando a criança ela vai agir dessa forma, ela precisa da correção, sim. A letra D, aquilo que envergonha, né, o Provérbios 29:15. Vamos lá? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a quem? A sua mãe. Então, mamãe, por favor, corrija. Papai, por favor, corrija. Lembrando que tudo tem o limite, tá? A letra H. Não, a letra H não. Letra E. Herda as nossas virtudes e defeitos. Será a quem ele puxou, né? Ao papai ou à mamãe? 1 Pedro 1:18 e 19, vamos lá? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E que precisa ser colocado realmente em prática. A letra F, ela se revela pelas suas ações, né? As crianças se revelam pelas suas ações. Provérbios 20:11, até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Gente, presta atenção, nós que trabalhamos com criança em escola, nós sabemos muitas e muitas e muitas coisas, e muitas vezes a gente chama o papai e a mamãe para conversar, e os pais não aceitam, e às vezes tira a criança da escola, coloca em outra escola, e vai fazendo aquela bola de neve, e aquela criança, ela nunca vai ser educada. Mas nós estamos... nós estamos aqui partindo do pressuposto que nós aqui, né, temos esse entendimento. Não, esse entendimento. Que nós aqui temos esse conhecimento. Que nós temos um entendimento para poder estar aprendendo aquilo que está sendo passado. Né? Os filhos geralmente são reflexo dos pais. Tá? Nós temos crianças, né, na escola em que elas falam palavrões, que elas xingam, ou que elas pegam as coisas dos outros. Nós tivemos um exemplo de uma pessoa que ela era pequenininha e ela pegava as coisas dos outros. E os pais não aceitavam aquilo de jeito nenhum que a menina fazia isso. E aí o que aconteceu? Teve um dia, a criança começou a chegar com R$20 para poder comprar as coisas na cantina. Aí outro dia com 50. Aí teve um dia que foi com R$100. E aí nós chamamos os pais para poder conversar. E aí a mãe teve a cara de pau de falar que ela que deu o dinheiro para a criança. E o pai falava que não era, que ela pegou na bolsa da mãe. Então foi difícil a gente contornar a situação. Até que a mãe, né, Deus abriu a mente dela, ela viu que a criança realmente fazia isso, e aí começou a correção. Hoje a criança já está adolescente, jovem, eu espero que ela tenha parado, né, desse negócio de ficar pegando as coisas dos outros. Ela pegava lápis, ela pegava borracha, ela pegava caderno, ela pegava merenda, ela era
terrível. E era filho de crente, tá? E crente mesmo. Mas os pais, a mãe, aliás, não aceitava. O pai entendia que a menina tinha um problema, mas a mãe não aceitava. Aí é complicado, né?